Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcel, sou engenheiro agrônomo e um dos criadores da Raiz da Solução, onde a gente justamente traz dicas, então, o manejo para a gente colher 100 sacos de soja por hectare, mesmo com veranico, clima diverso, para todo tipo de solo, todo lugar aí do Brasil e do mundo. Então, hoje é um assunto importante para mim, na verdade, particularmente, que às vezes a gente pode evitar essas perdas, né, que a gente faz às vezes por um erro da gente, né, no dia a dia da lavoura que causa dano, né? A gente sempre pensa, mas isso aqui foi pouquinho, não, a gente já acabou perdendo. Que é o quê? São quando acontecem as fitotoxidez. E elas acontecem de várias formas, né? Pode ser um produto, pode ser um manejo que você fez, alguma hora errada que você aplicou. A gente vai falar de tudo isso, né, Matheus? Porque eu vejo que hoje a gente está levando... Vamos pensar, uma lavoura está tudo certinho e de repente a gente vai lá e por culpa da gente, né? Nunca... Eu falo sempre, não é tem produtos, claro, com mais probabilidade de gerar fitotoxidez do que outros, mas geralmente quando acontece foi porque nós aplicamos. Né? A não ser quando vem a deriva do vizinho, né? E tudo certo. Mas geralmente somos nós que vamos aplicar e a gente erra, né? Então, Matheus, para mim hoje é um assunto bem importante e que sim, nós aprendemos algumas dicas que a gente vai dar agora aqui de como evitar essa fitotoxidez ou diminuir ou nesse sentido, vale muito dinheiro aí no nosso dia a dia, né? E nesse ano então que nós precisamos colher bem, vale a pena a gente prestar atenção. Perfeito, Leandro. Acho que é um assunto de extrema importância, principalmente quando a gente está na fase de enchimento de grãos. Se você der uma fita porque você errou ali, você perde muito, mas muito dinheiro. Então a gente tem que prestar atenção e evitar o máximo possível isso. E aí, para começar aqui, eu queria explicar só que a fitotoxidez, né? Fitofolha, toxidez é intoxicação, né? Então, quando você tem uma fitotoxidez, é uma folha que não está no seu potencial máximo. Se a fisiologia está com algum problema ou está intoxicada mesmo. Igual quando você come alguma coisa e está passando mal, você não está performando. Vai, né? No sol sem protetor. Isso é uma fitotoxidez, né? Perfeito. E quando a gente fala de fito, nós estamos falando de folha, né? Então, nós estamos falando de sanidade. Então, tanto sanidade... tanto na parte, vamos falar assim, de patologias, quanto também na parte de nutrição. Então, quando a gente fala de sanidade, a gente fala desses dois pontos, né? Aí, Leandro, antes da gente entrar realmente na parte de fitotoxidez, eu queria que a gente entendesse a importância da área foliar para a nossa produtividade. Por que realmente a gente tem que ter folha dentro das plantas, né? Como falou o nosso querido professor Fagan, né? Ali estão as placas voltaicas, né? É elas que captam a luz do sol. Porque acho que isso tem que ficar, a gente tem que repetir isso mais vezes até, Matheus, assim, porque o que é tudo, na verdade? Né? A soja, o café, o que você quiser, algodão, frutas, o que é? É a energia do sol que foi captada, né? Entende? Então, já dizia nosso professor Dirceu Gassi, até agora, nesses dias eu estava assistindo, eu tenho alguns vídeos no YouTube até do professor Dirceu Gassi, e mesmo que a gente fala muito parecido, Matheus, sabe? Mesmo... né, assim, vídeos que eu nunca vi. E essa história de arte de colher o sol, né? Produtividade é a arte de colher o sol. Pelo menos eu escutei dele isso, né? Não sei se foi ele o dono da frase, mas eu escutei dele. Então, pra mim, é justamente isso. E daí, o que a gente pensa? Pô, a folha tá diretamente ligada ali. Porque se a luz ela é interceptada pela folha, então tem que ter folha. E tem que ter folha com clorofila. Né, nesse sentido. E o que é a fitotoxidez? Na verdade, é uma desintegração das membranas, né, da parede da membrana plasmática da célula, da parede celular, e daí acaba extravasando líquidos e tal, e você perde a estrutura toda fotossintética. Então, o que é isso, então, essa importância da folha? Poxa, se não tem a folha com clorofila, e daí a gente pode até ter folhas, né, mas, tem mais ou tem menos clorofila, isso importa, então mais verde, menos verde, né, então aquela história, tem que ter folha para captar a luz do sol, para transformar essa energia solar, né, na forma de fótons, em energia química, né, que seria no final das contas a glicose. Então, peraí, se não tem folha, nós perdemos a área foliar, perdemos vamos pensar assim, a estrutura, né, que está absorvendo essa água, esse sol, né, entende? Então, sem folha, gente, né, ou com folha com problema, e aí, né, indiretamente, nós tivemos uma fita, né, vamos dizer, a gente se cortou, né, o que abriu ali? Além de nós ter a cicatriz, é porta de entrada ali para fungos. Porque é uma coisa interessante, Matheus, isso, ó. Nós estamos cheios de bactéria aqui. Tá virado em bactéria. É aquela história, 90% do nosso DNA, que nem falou o professor Lucas lá
agora Lucas Mendes, né? 90% do nosso DNA são micro-organismos. 10% do nosso DNA é nosso DNA mesmo, né? Então, peraí, nós estamos aqui, por que a gente não fica doente, não infecciona e tudo? Porque nós estamos com uma camada protetiva aqui. Agora corta aqui para ver se não infecciona. Então, a mesma coisa é a planta. Então, nós precisamos de folha para fazer fotossíntese. Perfeito, eu acho que esse é o principal ponto. Então, folha é para fazer fotossíntese vira produtividade. Esse é o resumo básico. Um outro ponto que eu acho que é uma função fundamental da folha, que está ligado com tudo, mas é a questão de transpiração ou trocas gasosas, né? Tanto na fotossíntese para receber o CO2 para fazer fotossíntese, quanto também para liberar o oxigênio também, para também depois não ter as espécies reativas de oxigênio. E também, o ponto fundamental, transpiração. Então, resfriar aquela folha. Então, toda vez que a gente perde folhas, a nossa transpiração fica afetada também. Porque se a planta precisa resfriar, como que ela vai resfriar se ela não consegue evaporar a água dela para diminuir a temperatura? Então, acho que esses são os principais pontos que a gente fala. E quando a gente vai para a folha, né, e a gente comentou de folhas sadias, né, a gente está falando de doenças e nutrição, principalmente, a gente tem que ter folhas na planta toda, né, baixeiro, médio e superior. E uma coisa interessante que a gente aprendeu também, eu foquei um pouco mais nesse fim de semana lá em Petrolina, se essa fonte é um dreno ou é uma fonte mesmo. A folha está se portando como fonte ou como dreno. Então as folhas em crescimento estão tirando energia da planta, depois ela fica uma folha madura, então ela está, vamos falar, no máximo potencial de fisiologia, e quando ela vai envelhecendo, ela ainda sim produz fotossíntese, mas bem menos eficiente que uma folha mais nova, né? Então, acho que esses são os principais pontos que a gente tem que analisar quando a gente está falando de fitotoxidez, porque a perda de área e perda de qualidade de folha, a gente perde produtividade também, né? Certeza, Matheus. É isso que agora que você resumiu também. Justamente, então, nós precisamos de folha intacta, né? Folha verdinha sem problema nenhum. Primeiro, então, vamos botar 2 pontos. Porque é a captação de luz. Ou 3 pontos, então, né? É a transpiração, como tu falou, porque tem que ter estômago para transpirar, porque quanto menos estômago, até aprendemos também lá, né? Quanto mais estômago, mais produtividade, né? Então, tem que ter estômago para fazer as trocas gasosas, né? E a parte justamente de não ser um dreno, né? De ser justamente fonte de energia, né? Nesse sentido. Então, a folha intacta, ela precisa de todos esses 3 fatores importantes para gerar produtividade. E nós não quer dizer, né, Leandro, que quanto mais folha, melhor. Porque, assim, chega a um ponto que as folhas começam a atrapalhar elas mesmas. Por isso que a gente fala muito de estruturação de plantas, né? Estruturação de plantas é ter o índice de área foliar ótimo e não o máximo, né? É o ótimo para produtividade. Então, acho que é importante a gente entender esse ponto também, que não adianta a gente ter uma planta de 2 metros de altura de soja, né? Falando de soja, porque aí a gente vai perder luz no bacheiro, a folha vai parar de ser uma fonte, vai começar a se tornar um dreno, e aí ela vai começar a roubar carboidrato, proteína da planta que poderia ter virado produtividade, né? Matheus, esse é um assunto que até a gente acaba entrando nele, mas planta pequena. E a gente viu lá na manga, né? Uma manga que batia, sei lá, na barriga da gente, a altura, né? No máximo no peito ali, ó, de 1,5 metro no máximo, estourado com 25, 30 toneladas de produtividade, né? Então, mostrando assim que não importa, né, o tamanho, assim, ó, mas é a quantidade e a qualidade da folha, né? Eu acho que isso... Por isso nós estamos falando tudo isso, porque pra gente começar a dar importância para a folha. Porque às vezes a gente vai lá e faz alguns manejos que acaba gerando as fitotoxidez, que é o que a gente vai falar agora. Mas ter essa folha, a quantidade correta, a forma, às vezes hoje o melhoramento genético, né, tá fazendo as folhas mais lanceoladas, e talvez assim a gente conseguir alguns manejos hoje, né, dependendo do clima que tá, né, a gente poder diminuir o tamanho de folha, essas coisas todas, né? Perfeito. E agora, para a gente definir e entrar mais a fundo nesse tópico, entender o que é a fitotoxidez, né? Então eu anotei aqui que ou pode ser uma necrose, o próprio amarelecimento da planta, ou o travamento dela, que ela não está em desenvolvimento, então aquela planta está intoxicada, ela está travada, né? Então acho que esses são os principais pontos. Mas eu acho que eu teria que entrar a fundo mesmo na parte da necrose, né? Quando você aplica uma coisa, aquilo mata a célula, né? Eu vou explicar meio por cima, Leandro, depois a gente entra a fundo. Beleza. Vamos fazer, não vamos entrar a fundo na fisiologia da espécie reativa de oxigênio, mas vamos dar uma passada por cima. Então o que é essa necrose?
Eu penso como se fosse um balão, uma bexiga, né? Então ali é a célula, ela tá túrgida, tá cheia. Quando pega uma espécie reativa de oxigênio, é como se fosse uma agulha que vai lá e estoura essa bolha, né? Essa bexiga. Então tudo que está dentro dela, todas as organelas, o núcleo, DNA, cloroplastos, tudo extravasa, né? E aquilo mata aquela célula. Matando aquela célula, ela se torna inviável e a gente perde a unidade da fotossíntese que está lá dentro, né? A unidade biológica da vida que é a célula. Então eu entendo isso como uma fitotoxidez. O amarelecimento é quase isso, mas provavelmente ele só degrada a clorofila, né? Então ela vai amarelando, tá alguma coisa relacionada com clorofila ou amarelecimento. Então, de maneira geral, eu acho que isso é uma planta intoxicada, né? Uma planta com fitotoxidez. Perfeito, Matheus. É aquela história, né? Vai extravasando, né? Acabou formando, né, a água oxigenada, que a gente fala, que é o peróxido de hidrogênio, desestrutura. É como se tivesse acontecido um terremoto ali, né? Vamos pensar e desestruturou, como tu falou, furou a folha, começou a extravasar líquido, né? E daí isso aí acaba perdendo toda a maquinaria, né? Vamos pensar, porque extravasou o citoplasma, né? A planta perdeu, vamos falar assim, o esqueleto dela, né? Ou toda a parte, né? Perdeu o seu sangue, né? Vamos pensar assim. Então aí o que acontece? A célula morre, né? Por isso exatamente a necrose é isso, é uma célula que morreu porque perdeu todo o líquido lá, que é o citoplasma e tudo dentro dele que toca essa máquina, né? É exatamente isso aí que acontece. Gostei da analogia, né? Morreu, né? Tipo, o sangue extravasou até morrer. Então um ser humano que se corta e sangra até morrer, ele fica necrosado, ele vai pro necrotério. Exato. Então dá para fazer essa analogia aí. Show de bola. E aí, Leandro, eu queria que nós entendesse o processo que ocorre as fitotoxidez, né? Por que ocorre, né? Então aqui eu anotei algumas coisas, acho que você pode complementar bastante, que falando de nutrientes, então o excesso ou a falta de nutrientes vai nos dar fito. Quando a gente fala de aplicação foliares, que é o foco principalmente, é principalmente no excesso, né? Exato. Então quando nós vamos lá, uma dose excessiva de cobre, pode ser que ocorra uma fito, uma dose excessiva de manganês, de zinco. Se aquela planta já está cheia daquele nutriente, você pode dar uma fito. Então a dose, né, a quantidade do produto é importante. Isso também para químicos. A velocidade de absorção, né? Então se entra mais devagar ou mais lento, isso vai favorecer ou potencializar aquela fitotoxidez. Incompatibilidade mesmo, você misturar um glifosato com um manganês, pode ser que crie-se uma reação química que vai dar uma fito naquela planta. De fungicida pode acontecer também. Então acho que citei alguns aqui, se nós puder entrar mais a fundo e se lembrar de mais alguns aí para a gente pensar nos motivos de ocorrer a fito, né? Eu acho que hoje os motivos da fitotoxidez geralmente são produtos que a gente aplica, né? Porque teoricamente a luz solar, vamos pensar, o excesso de luz, a alta temperatura, ela gera uma fito, né? Mas isso, vamos falar assim, a parte abiótica que a gente fala, né? Nesse sentido. Então, é um tipo de fitotoxidez a escaldadura, tá? Mas a gente sabe que, vamos pensar, um produto que tu aplique também gera escaldadura, porque a necrose é o sintoma final. Perfeito. Né? Então, veja assim, o que pode acontecer isso? São produtos, por exemplo, nutrientes, por exemplo, um cobre, e daí tem diferenças de nutrientes, né? De cobre, zinco, manganês, níquel, cobalto, molibdênio. Cada um tem uma capacidade de gerar mais fitotoxidez do que outro. Por exemplo, o cobre é um que tem uma capacidade de gerar mais fito. O cloro é um, né, que também tem uma capacidade de gerar mais essa fito. Por quê? É por todo o processo fisiológico que acontece dentro da planta quando eles entram em excesso. Claro que qualquer um, se você colocar manganês em excesso, né, porque às vezes aquela história, o que é excesso de cada um? Às vezes a chance de dar uma fito de boro, por exemplo, por quê? Porque boro precisa de bem menos gramas, né, do que um manganês, por exemplo. Então a chance de a gente errar na dose é muito mais alta. E depois tem a parte das fontes, que daí é aquilo que tu falou. Tem fontes que entram mais rápido, tem fontes que entram mais devagar. E daí ainda correlacionando isso é o estado de hidratação da planta. E daí tudo isso tá em conformidade, né? Vamos pensar. Aí tem outras moléculas, pega os triazóis, né? Tem várias. Toda molécula, na verdade, ela tem capacidade de gerar fitotoxidez. Depende da dose que você coloca. Só que umas é dose maior, outras é dose menor. Mas aí que a gente está falando. Por isso que nós temos que entender tudo isso aí. Uhum. Né? E para mim, Matheus, daí o ponto principal... Porque agora nós vamos falando aqui, é como a gente diminuir ou eliminar a fitotoxidez na nossa lavoura. Porque se nós tivermos uma lavoura com alto potencial, como você falou lá no início, pô, tá tudo top, chegou no 5.1, vou fazer um fungicida, um cobre, não sei mais o que, dou uma fito. Beleza, você colheu igual 78 sacos por hectare, mas tu perdeu 3, 4, né? Vamos pensar assim, poxa, às vezes a gente se mata
por colocar um produtinho a mais para ganhar 1, 2 saquinhos e simplesmente numa fita, né? A gente coloca e acaba perdendo. Aí eu acho que tem alguns pontos, então a gente colocou, ó, nutriente, fonte de nutriente, vamos pensar. Mas principalmente, Matheus, isso que eu queria dizer, o estado que está a planta para receber aquele nutriente. Né? Porque às vezes pode ser a mesma dose, a mesma fonte, né? Às vezes o mesmo fungicida, o próprio mesmo herbicida. Né? O horário do dia. O horário do dia. Então, a planta está hidratada, então beleza, de manhã cedo ela está mais hidratada que meio-dia. Então não é só questão de horário, de aplicação, vento, temperatura que evapora. Não, é a planta em si. Ou a planta está com 10, 15 dias já de veranico, então ela está mais suscetível, porque hidratação da planta importa. Nesse sentido. Por quê? Porque, Matheus, a fito, isso talvez poucas pessoas falam, ela acontece porque você concentrou um produto dentro da célula. Então, vamos lá, porque às vezes não é só a parte do nutriente em si gerar, né? Porque às vezes tu colocou um cobre em excesso, ele na verdade inibiu o outro, e daí aquela planta morreu por falta, né? Aquela célula morreu por falta daquele outro nutriente. Não é o excesso, é o excesso que causa a falta do outro, tá? Perfeito. Isso é uma coisa. Mas aí tem aquela parte que é diretamente mesmo, e daí a concentração. Porque às vezes o nutriente estando mais diluído dentro da célula, ele vai causar menos. Isso a gente fala muito de efeito salino, por exemplo. Né? Eu acho que para resumir é isso aqui. Se tu tem mais água dentro da planta, aquele nutriente ou aquele produto ele está mais diluído. Então a chance de gerar uma fitotoxidez é muito menor. Então nós temos que tomar cuidado. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Como é que a gente evita a fito? Para mim, hoje, né, ver o estado de hidratação da planta. Tem horas que eu sei que na prática a gente tem que fazer uma aplicação. Então nós temos que escolher a hora do dia. Daí vem aquela história, mas temos máquina, não temos máquina. Porque muitas vezes a gente tem pouca máquina. E até, Matheus, assim, ó, não sei que o dia que vai esse podcast, mas também, né, eu chego em casa, geralmente vou pro YouTube, vou assistir. E tava vendo um pouquinho sobre cana, né, que a gente tem estudado muito. E um YouTube, Matheus, isso aqui é só um adendozinho, né, porque veio na cabeça agora. Eu acho que de uns 3 anos atrás. E o pesquisador, ele falou que o maior problema da cana é pouca máquina. Não era a falta o custo do adubo e tal, não sei mais o que, era pouca máquina para fazer as coisas na hora certa. E daí o que a gente acontece às vezes? A gente tem que pulverizar, aí nós temos um pulverizador para 2.000 hectares, né? Então aí o que acontece? A gente acaba indo para os horários que não poderia, né? Entende? Aí você começa a dar mais chance. E por quê? Por causa de hidratação de planta. Né? É o primeiro ponto na minha visão. E se nós quiser correlacionar ainda, Matheus, isso está diretamente, novamente, mais uma vez, para não sei quantas que nós falamos, a raiz é a solução de muita coisa. Porque se você tiver sistema radicular profundo, né, você tem a tua planta, mesmo em períodos mais complicados de veranico, você tem planta mais hidratada. Então, planta hidratada, sistema radicular, você diminui fitotoxidez. Tá? Isso é um ponto. E agora a gente vai, né, Matheus, depois ver fonte... Altriazol é mais, é menos, tal, a gente pode falar de tudo isso aí. Mas hoje, na minha visão, de novo, a raiz é a solução de tudo. Ela estrutura a planta, ela dá menos fito e tal, né? Mas a gente manter planta, ou a gente ter planta mais hidratada na hora das aplicações é muito importante. Perfeito, Leandro. Concordo com 100%. E só vou fazer um complemento aqui antes de nós entrar mesmo no tópico de como evitar, né, ou diminuir esse risco, que é o seguinte, no final das contas, tudo vai envolver ali a fisiologia e está envolvido com, principalmente, vamos falar, temperatura, né? Porque o que acontece? Os processos para acontecer, para queimar açúcar, né, vai gerar energia. Todo processo que queima glicose gera calor. Então, aquilo gera calor, a planta está recebendo luz por cima, então é uma intensidade luminosa e temperatura muito alta, ela tem que resfriar aquilo. E caso ela não tenha água, ela não consegue resfriar, né? Então ela não fica hidratada e isso pode potencializar a fito, né? Então acho que com tudo isso pensando, e a planta não fazendo a fotossíntese, não fazendo a respiração direito, a chance daquilo acontecer é muito alta, né? Então pensando nisso, tem vários momentos da planta, várias, vamos falar assim, camadas serosas da folha vai impactar também. Então tudo pode potencializar aquela fito. Então agora realmente entrando para como evitar aquilo, e eu acho que você entrou bastante na parte de condições climáticas, e eu acho que nós podemos começar por aí mesmo. Então acho que o primeiro ponto é não aplicar quando a planta está estressada. Acho que é o primeiro ponto, né? E aí, antes de você dar opinião nisso,
tanto ela no estresse da seca e temperatura, mas também da nebulosidade. Porque se a gente pensar numa folha que está ali 5, 6 dias sem receber luz direta, né, só fraquinha de nebulosidade, ela automaticamente diminui sua camada serosa. E aí quando você vai fazer uma aplicação do triazol e aquela camada serosa está baixa e você usa a mesma dose, a potencialização, a velocidade de absorção daquele produto é muito mais rápido, o nutriente também. Isso também ocasiona a fito, né? Então a condição climática, tanto para o lado, vamos lá, excesso de água e falta de água, também vai ser problemático para fito. Essa que tu colocou é bem legal mesmo, cara. Eu não tinha pensado nisso, mas geralmente tem um lugar que tem mais nebulosidade e chove mais, geralmente a cutícula é mais fina. Né? Do que vamos pensar Bahia e Mato Grosso, né? Aqui nós temos sol o tempo inteiro, então a planta ela pensa, né? E ela realmente ela faz uma cutícula mais grossa, né? Agora lá tem menos, precisa de uma cutícula mais fina até para melhorar. Então a chance de fitoxidez onde chove muito é maior do que onde chove pouco. Então nós temos que levar em consideração isso. Eu acho que perfeito, Matheus. Boa analogia também aí, né? Mas de novo, né? Acho que a gente tem que pensar em tudo isso, entender essa parte até às vezes de cultivares, né? Vamos pensar assim. Também tem tipo de folha diferente, mais serosa, mais pilosas, tudo isso ajuda nessa diminuição. Então acho que agora a gente elencando alguns pontos, né, Matheus? Acho que é por aí, né? É planta hidratada, a gente olhar de que tipo de condição que está vindo a planta. Como tu falou, pode ser que esteja vindo de uma semana de nebulosidade, você tem que tomar cuidado de aplicar durante o sol, porque vai penetrar mais rápido esse produto, né? Ou ela está estressada por falta de água, né? De novo, aquela história, concentra o nutriente na célula. Perfeito. Então vai melhorar. Então essa parte de como que está o estado da planta, pensando em hidratação até no final das contas mesmo, e camada, né, serosa em folha, tipo de folha é importante para a gente começar a pensar e evitar. E o que aconteceu bastante nesses últimos tempos é a própria cultivar, né? Tem cultivar que é mais sensível a um produto, a um nutriente. Ou eu vi assim uma divisa de cultivar, tem aplicação numa cultivar deu filtro, na outra não. Então a gente tem que cada vez se profissionalizar mais em cada cultivar, né? A gente aprendeu muito isso também lá esse fim de semana, para a gente ter o resultado que a gente quer naquela cultivar. E aí entrando em mais um outro ponto, Leandro, você comentou já também, mas a qualidade de produtos. E aí vamos sempre pensar tanto no químico, né? Vamos falar assim, vamos lá, comparar um original com um genérico, pode ser que dê diferença e dá, nós sabemos que dá. E também na parte de nutrição, né? Então, um cobre cloreto ou um cobre DTA? Matheus, eu acho que isso é importante porque se tu pensar uma molécula de fungicida, por exemplo, essa molécula tem que ser degradada dentro da planta, né? E para isso há todo um processo que gera espécies reativas, né? Então, se você não tiver com isso bem, a planta tua bem preparada para vamos pensar, para degradar, porque é uma molécula química. Sim. Igual, só que a planta consegue. A vantagem, por exemplo, de um fungicida, ou de um herbicida, de um inseticida, que a planta não é mortal, não interfere lá em algum ciclo bioquímico, né? Só que ela tem que degradar aquilo que está lá. E isso também é uma coisa importante que tem gasto energético para isso, né? Então, aplica inseticida, aplica herbicida, aplica fungicida, já tem gasto energético com a planta. Então, e isso pode causar se a planta tua não estiver preparada para degradar. Isso, então, tem que ter energia, tem que estar toda essa maquinaria antioxidante para funcionar. E, Leandro, lembrando também que assim, de uma empresa para uma empresa, uma coloca uma glutationa, outra não. Eu acho que isso é importante. Daí vem a história dos genéricos, né, Matheus? Por que às vezes, não é sempre, né? Mas um oficial lá e tal, bonitinho, tem todos inertes, né? Que ninguém dá bola para inerte. E na verdade a lei brasileira não exige, porque tem alguns países que exigem que coloque o que tem de inerte, né? Mas a gente sabe que tem diferenças de funcionamento. Seja para vamos dizer assim, aumentar a eficiência, né? Tem muitos produtos que colocam inertes para aumentar a eficiência, tipo aumentar a penetração, tipo um herbicida às vezes, né? Uhum. Mas, e outros para diminuir o efeito fitotóxico, por exemplo, que é um que é muito usado, um safety que se chama glutationa. Então, às vezes até isso, né? Uma planta que tem glutationa também a fitotoxidez é menor. Matheus, eu falo assim, cara, não lembro de ter tido alguma lavoura que eu atendi que deu fito de proteoconazol, por exemplo. Né? E é comum no Brasil. E é comum, todo mundo reclama, mas são lavouras que geralmente tem sistema articular, tem lá tudo certinho, é usado micronutriente e tal, né? Isso é outro assunto. Mas eu vejo assim, então, que as fontes nutrientes a gente sabe, poxa vida, se tu vai usar um quelato e um cloro, um cloreto, a velocidade de penetração
na folha é muito diferente, né? O EDTA, por exemplo, é mais lento um pouco. Então, beleza, não vai entrar, porque é aquela história de concentração de novo dentro da célula. Aumentou muito rapidamente a concentração, excesso inibe outro. E aí a gente tem que tomar cuidado. E aí, outra coisa também, Matheus, que... então, fontes, né? A gente vai falar de cloro, de cloreto, de sulfato, de nitrato, e daí dos quelatos. E hoje em dia, e hoje ainda os complexados aí, que na verdade tudo é um complexo com aminoácidos, né? Então, na verdade, ajuda na velocidade de entrada dentro da célula. E daí, se for entrar muito rápido, uma dose muito alta, vai acabar gerando fitoxidase. Então, a gente... vamos lá. Temos que aplicar numa condição extrema, Matheus. Vamos lá, tá 15 dias sem chover, mas a gente tem que aplicar. Seja um nutriente, né? Porque a planta não tá assim parada completamente, né? Então, Paulo, tu tem um cloreto de magnésio, por exemplo, né? E tu tem um sulfato de magnésio, é diferente. Tu não vai aplicar um cloreto numa planta estressada. Perfeito. Um sulfato, até por causa de ponto de delicadência, vai ser mais devagar e tal. Então, acho que a gente pode... Por isso que eu falo sempre que às vezes a gente tem que ter as duas coisas dentro do barracão, né? Talvez a gente não use tudo esse ano, mas use ano que vem. Então, tem as duas fontes lá e você escolhe. Isso é ser assertivo e ser, vamos dizer assim, mais eficiente, né? Mas eu acho que, então, entender de fontes, no caso de nutrição, e mesmo daí a parte dos próprios fungicidas hoje em dia, né? Que a gente tem, dentro dos triazóis tem diferença, porque são moléculas, é uma mesma família ali, mas o mesmo grupo, mas tem diferenças, né? Então a gente pode, peraí, tá meio complicada a situação, será que a gente vai usar um proteoconazol, a gente vai usar um tebuconazol, o que a gente vai usar? Eu acho que entender um pouquinho disso também faz parte para nós tentar evitar fito, porque, de novo, se nós der fito, estamos perdendo a área fotossintética e vamos perder produtividade com certeza. Perfeito. Eu acho que o resumo desse ponto é qualidade de produto. Temos que pensar na qualidade, tanto dos protetivos, né, dos defensivos agrícolas, quanto dos nutrientes. Eu acho que é bater no molhado, mas se é mais caro, não é sempre assim, mas tem-se tecnologia e tem que se pagar mais caro quando a gente quer qualidade mais alta, né? Porque o teu retorno é maior, né, Matheus? Então, tu quer não ter problema? Usa tudo quilatizado. Se pensar em micronutrientes, né? Vamos pensar. Ou usa produtos de qualidade, seja fungicidas, que tenham safeners bons, né? Então, acho que pensando em produto mesmo, eu acho que isso importa bastante, né? Perfeito. E aqui um outro ponto, Leandro, eu vou juntar dois aqui, que eu coloquei o seguinte, evitar, é difícil isso para nós hoje, mas evitar misturas muito complexas, né? Com 15, 20 produtos num tanque, a probabilidade daquilo dar um problema é maior. Mas aí sim, a gente já tem conhecimento de muitos produtos, de muitas empresas, então o conhecimento vem para poder deixar a gente misturar esses produtos. E uma coisa que ajuda muito a gente é a questão dos adjuvantes. Então acho que o adjuvante também vem para melhorar nós e evitar que a gente sofra algumas fitos, né? Então um bom adjuvante vai regular essa entrada do produto, vai não deixar evaporar, várias qualidades que um adjuvante pode ter, que vai evitar essa fita, ou diminuir um pouco ela, ou pelo menos deixar que os produtos não dê tanta incompatibilidade, talvez, uma reação a mais, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a sua opinião sobre isso? Também, Matheus. Hoje o ideal, né? Vamos pensar, nós estamos usando micronutrientes, fungicidas e inseticidas. O ideal é separar. Porque quem é que sabe o que acontece dentro do tanque? Né? Acho que, se não me engano, tem um pesquisador no Brasil que está começando a falar disso, não lembro quem que é. Mas, poxa vida, a gente coloca tudo lá dentro, beleza, aplica, não precipita, mas vai saber, né? Às vezes a gente está potencializando algum produto lá dentro, né? Até por aumentar uma absorção, né? Tipo assim, a gente colocou lá alguns aminoácidos que aumentou ou potencializou a entrada de um triazol, por exemplo, mais rapidamente dentro da folha. A gente pode estar fazendo isso. Então, o que seria o ideal? É fazer aplicações separadas de nutrição, né? Da parte mais de química, né? Dessa parte química, que tudo é química, na verdade, né? Mais fungicida, inseticida, herbicida. Tá, e daí tem que ter de novo, a gente volta de novo a máquinas, né? Nós temos que ter máquinas. E eu acho que isso hoje talvez seja uma deficiência do agricultor. Então tá, aconteceu isso lá, acho que um dos pontos então tentar separar, né? E outra, se tiver que fazer tudo junto, então, porque é mais importante o time de aplicação do que a própria mistureba que faz lá, né? Porque geralmente tem muita coisa que tem compatibilidade, tá tudo testado, vai embora, né? A gente pega um nutriente quelato, então pode misturar, né? Mas então tu tem que escolher, aí existe adjuvante sim, né? Que são importantes nesse sentido e que ajudam a condicionar essa cauda, vamos pensar. E hoje a gente sabe que tem vários tipos dentro do Brasil, como tudo tem, né? Tem coisa de qualidade, mas tem muita coisa que
que é ruim, né, Matheus? Ou não adianta nada lá dentro. E para mim, Matheus, dentro desse ponto daí, que para mim, por exemplo, hoje pega os óleos, né, os óleos vegetais, de forma gerais, ou minerais, seja de qualquer, seja metilado, seja degomado, seja qualquer coisa, o óleo hoje é aquela história, ele faz uma superfície que acaba podendo gerar mais fitotoxidez ainda. E nós sabemos que tem 2, 3 produtos que a gente conhece hoje, assim, que hoje, apesar de ter alguns estudos que mostram, né, tira o óleo, né, até esses dias a gente estava no Rio Grande do Sul e foi apresentada uma pesquisa, tirou-se o óleo das aplicações de fungicida e com óleo. E geralmente as com óleo a performance foi melhor. Beleza, mas comparou com o quê? Com zero. Com zero ou com alguns produtos de baixa qualidade. Porque nós sabemos hoje que tem alguns adjuvantes que têm alta qualidade, que a gente usa, né? Hoje nós usamos e que não precisa óleo, na maior parte. Né? Eu faz muito tempo que tem alguns, mesmo fungicidas, que a gente, de novo, não estou incentivando a tirar o óleo. Eu sei que as empresas todas recomendam com óleo e tal, e ainda um dia eu quero entender isso aí, Matheus, que para mim não é bem assim isso, né? Da onde é que sai esse óleo? Para que tem que vender tanto óleo mineral, né? E então acho que tem adjuvantes hoje que tem uma performance muito boa que dá para você tirar, porque o óleo, seja ele vegetal, mineral, seja qualquer tipo, ele tem um potencial de fitotoxidez, porque colocou em cima da folha, né, luz solar, ele potencializa a luz ali, porque ele forma um filme e acaba esquentando, né? Além de quebrar essa cutícula também, né? E quebrar a cutícula, acho que talvez até principalmente, né, Matheus? Acho que quebrando a cutícula ali, entra mais rápido e causa fitotoxidez. E daí dá os erros, né? Por exemplo, assim, um pulverizador que não está fazendo a agitação correta, né, Matheus? Que a gente vê e ouve, assim, ó, não sei, muitos e muitos, o pessoal não cuida da agitação, né? Sim. E daí pega na pequena propriedade mesmo, hoje os autopropelidos até tem um sistema às vezes mais estranho e tal, mas os de arrasto, os hidráulicos, né, que tem que ter agitação é importantíssima. E às vezes muita gente não cuida isso, né? Então até é uma forma talvez de evitar a fitotoxidez, né? Principalmente quando usa óleo, a agitação dentro do tanque ela tem que ser muito, muito eficiente, né? Então eu vejo que talvez aí tem pesquisa já, tem adjuvantes hoje que a gente pode retirar, né? Tipo um óleo e tal. E aí a gente, o adjuvante, então, né? E condicionar a cauda também, né, Matheus? Que tu falou ali, acho que essa era a ideia primeiro da tua explicação, do teu posicionamento, era justamente isso. Poxa, tem produto no mercado, sim, né? Que são muito bons para condicionar a cauda, porque às vezes a gente tem que fazer a mistureba, não tem jeito, né, Matheus? Perfeito. Acho que a gente falou bastante em alguns pontos externos, né, antes da planta em si, e agora eu acho que nós poderíamos entrar mais internamente na planta, porque também isso ajuda a evitar as fitos. Então a gente falou do ambiente, né, dessa planta estar mais hidratada, mas eu queria que nós fosse mais agora para o lado do equilíbrio nutricional, dos micronutrientes, dos macronutrientes dentro dessa folha, dessa fisiologia, mesmo que exista, vamos falar assim, um pequeno dano na entrada de um produto, essa própria planta, vamos lá, a defesa interna dela já vai lá e tira essa espécie reativa de oxigênio, né, esse dano, para evitar, vamos lá, o câncer, né? Porque se você deixar, ele vai necrosar. Se você for limpando esses problemas que acontecem dentro da célula, ela não dá fito, né? Então, acho que é um dos principais pontos, né? É a desintoxicação interna da planta ali para evitar essa fito, né? Matheus, aí a gente entra de novo naquela história dos micronutrientes, da espécie reativa de oxigênio. Porque a gente falou da hidratação da planta, né? Perfeito. Então, isso já é o primeiro ponto que está ligado nessa fisiologia. Sim. E até só tem um detalhe aqui, cuidar, né? O tal do orvalho, né? Porque, na verdade, quando hidratar da planta é interno, né? Ela está bem hidratada interno. Quando você tem muito orvalho na folha, na verdade, primeiro, que estômago vai estar tudo aberto, apesar que, né, também tivemos dados que pouca coisa entra pelo estômago, mas a planta, a própria cutícula vai estar ali, então você colocou uma dose ali, a gente pega muitas vezes tivemos problemas, por exemplo, assim, de aplicar errado, né, no sentido de entrar um difenoconazol, por exemplo, ali, e dar uma fitotoxidez, né? Às vezes até no iniciozinho lá até ajuda, né? Mas eu acho que a gente tem que cuidar. Mas aí vem a parte que tu tá falando, que é a parte nutricional, que é o que? Existe então, porque toda hora a gente tá colocando moléculas estranhas para a planta que ela tem que degradar. E isso gera espécie reativa de oxigênio. O que é a espécie reativa de oxigênio? É a história da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, que é o que degrada a membrana. Mas existem enzimas, né, que degradam isso, que fazem com que esse efeito não se expresse, né? Porque tipo quebra essa molécula antes que ela degrade a membrana. Isso serve para comparação que nem a gente fala, a gente vai no sol. O que a gente vai no sol e por que ficou vermelha a nossa pele? É justamente o extravasamento do líquido celular.
Porque o sol, a temperatura, os raios, os ultravioletas degradam isso. E daí, com uma pessoa que, vamos dizer assim, está bem mais estruturada com enzimas antioxidantes, bem alimentada, às vezes, claro que geneticamente, pele mais fina, pele mais branca, melanina. Porque, na verdade, uma melanina é como se a gente fosse comparar a parte de refletir, né? A luz solar. Então, tudo isso está influenciando. Mas aí você tem uma planta que tem as enzimas antioxidantes, superóxido, catalase, ascorbato e a própria glutationa, né? Vai diminuir o efeito, entende? Só que daí, aquela velha história, né, Matheus? Para ativar essas enzimas, são os nossos benditos cobre, zinco, manganês, níquel, né, ferro, né? E aí vem a história dos micronutrientes, né, que ajudam demais, né, Matheus, nesse sentido. E só um ponto, né, que toda ativação enzimática para limpar alguma coisa ou para qualquer coisa dentro da planta se gasta energia. Então, o primeiro ponto é evitar, não fazer acontecer essa intoxicação. Mas beleza, ocorreu a intoxicação, aí a gente tem que limpar. Aí é melhor gastar energia do que não limpar, porque se você não limpar, aí vai necrosar, aí você perdeu a área foliar. Aí a perda é muito maior, né? Com certeza, Matheus, é que nem você ficar doente e não querer ir pro hospital. Né? Tu vai gastar dinheiro no hospital, mas se tu não for, tu morre. Exatamente. Né? Então vamos pensar assim, é melhor gastar um pouquinho de dinheiro e não morrer, né? Do que, mas claro, se a gente puder evitar, né? De ter que ir pro hospital. O que é evitar de ir pro hospital? É você estar bem alimentado, você não comer porcaria, né? Teoricamente, que tá entrando lá para dentro, você se arriscar nesse tipo de coisa. Mas no final das contas, aconteceu, você ficou um pouquinho doente, cara, tu tem que acionar essas enzimas. E para elas acionarem, precisa de micronutriente. Porque é aquela história dos males ou menor. E isso é um gasto energético muito grande para a planta. Muito. Né? Primeiro, vamos lá. Primeiro gasto energético é você ter que usar essas enzimas. Pronto. Mas o custo-benefício ainda é melhor. Porque o maior prejuízo é você degradar a membrana. Uhum. Porque que automaticamente você está degradando a proteína. Aí depois o que acontece? Primeiro você diminui então a tua folha. A área, vamos dizer assim, que trabalha ativa. E segundo, você depois melhorou a situação. Ou você deu uma fito, na verdade, né? E daí o que acontece? Vai ter que reconstruir proteína, principalmente na soja, porque a planta vai precisar reconstruir. Porque tu deu a fito, degradou, vai precisar construir clorofila e tudo mais. Isso, o gasto energético para uma soja é gigantesco, né? Talvez, Matheus, aqui caiba um recado, né? Que as pessoas talvez não entendam na soja, no feijão, onde plantas que tem um pouco mais de proteína. O gasto energético da planta para produzir proteína é muito superior para produzir carboidrato, né? E aquela lógica que esse dia nós estávamos falando, a gente pensa assim, vamos pensar em 100 toneladas de cana, né? 100 toneladas de cana por hectare, tá? Fora as folhas e tal, só de como. Aí nós estamos falando em 6 toneladas de soja, né? Vamos pensar. Ou vamos botar 10 de milho, só para fazer uma comparação, que o milho também tem proteína, a cana não tem proteína. Uhum. Então lá, 100 toneladas de cana e 10 toneladas de milho, o gasto de nutrientes é praticamente o mesmo. Se você pegar lá o nível de extração, né, vamos pensar assim, ó, é praticamente o mesmo. Nitrogênio, fósforo, potássio, se fizer uma conta meio esdrúxula lá, é praticamente o mesmo. Só que a cana é só carboidrato. Ela não tem quase... tem proteína, mas nas folhas e tal, para fazer o aparato, mas no órgão que a gente vai utilizar, por exemplo, comparado um como com um grão, não tem nada de proteína. Né? Então, o gasto energético de uma planta para produzir proteína é muito grande, entende? Então, imagina, você deu a fita. Cara, vai ter que reconstruir tudo aquela proteína de novo. E aí a gente pode, então, preparar a planta também. Outra coisa importante que me veio na cabeça agora, Matheus, que a gente ajudar a diminuir fito, não é só essa parte de produto e tal, que é justamente hoje a gente ter assim, ó, por exemplo, o uso de extrato de algas, de prolina, de glicina betaína. Glicina betaína é um protetor de proteína. Então, às vezes, se a gente tiver... Vamos lá, pega esses produtos que o pessoal fala que ajuda a diminuir fito, né, Matheus? No mercado hoje. Tem vários hoje aí que o pessoal usa, né? De marcas muito famosas até. O que é que tem lá dentro? Né? Geralmente tem extrato de alga, glicina betaína e às vezes até alguma citocinina, uma zeatina, uma cinetina, né? Mas basicamente esse aí. Por quê? Então você pode, às vezes, quando tu vem... Até nós estávamos fazendo o cronograma de uma fazenda que eu atendo aqui, nós vamos ter a aplicação de extrato de algas e glicina betaína em todas as entradas da planta. Não importa se está mais estressado, se está menos estressado. E a gente ainda guardou um segundo produto, né? Como é que a gente fez? Extrato de algas, lá o acádio, stingray, essas coisas todas, beleza, toda a entrada. 200 ml, 150, 200, 250, depende do negócio. Depois, a gente vai utilizar um produto que tem uma concentração de glicina betaína um pouquinho menor, assim comparado com o outro.
tá? Um é 6% ou 7%, se eu não me engano, o outro é 30%. Então aquele a gente vai usar junto também todo, ele é mais barato, então a gente vai estar utilizando ele, então, extrato de algas e glicina betaína toda a entrada. Vai entrar 5 vezes na soja, a gente vai entrar 5 vezes. E a gente guardou um produto no estoque, esse que mais alta concentração de glicina betaína, peraí, vai vir um veranico de 20 dias. Então a gente pega e acrescenta aquele produto antes do veranico com uma alta concentração de glicina betaína, né? Porque quando vier o estresse, né, a gente tem. E daí, vamos pensando assim, se eu vier colocando extrato de alga e glicina betaína, talvez as fito, né? Eu tenho certeza que vai acontecer as aplicações nossas de produtos externos, né? Que o professor Xavier fala que são os xenobióticos, né? A gente vai ter menos probabilidade, porque nós vamos estar protegendo a planta, né, que a glicina betaína tem esse poder de proteger as proteínas, né, que são... Existe também, o professor Fernando Verperchock que fala, né, dentro do podcast, tem as chaperonas também que fazem isso, e tem produto no mercado hoje, né, que tem essas chaperonas, que são moléculas também, que ajudam a proteger a proteína. Então, talvez seja um outro manejo que a gente consegue evitar a fitotoxidez. Então, se a gente juntar tudo, né, a gente acaba não tendo prejuízo de folha. E isso não se gasta muito dinheiro não para a gente preparar essa planta. É um seguro, né? É um seguro. É um seguro, exatamente. Vamos pensar, tomara que a gente não precise, né? Mas se... E se não precisar, vai trazer produtividade. E olha a história da extrato de algas, prolina e glicina betaína, Matheus. Isso é um começo, porque eu acho que talvez existam outros, né? A serina, por exemplo, né? Tem outros aminoácidos. Mas vamos lá, pega esses 3 aí. Se nós utilizar em todas as aplicações, produtos à base disso, talvez a gente gaste aí, sei lá, um saco de soja, um saco e pouco de soja. Mas elas não protegem só para as moléculas de fitos, que a gente está colocando um fungicida, um herbicida. É também para os estresses de temperatura, estresse de luz, né? E tudo, cara. Então é um negócio que ajuda a abrir estômago. Então, peraí, cara, são produtos essenciais hoje que nós temos que entender melhor, né, nesse sentido e tal. Aí eu dizer assim, mas não entendemos nem direito de fotossíntese. Né, e tal, a gente estava pensando, mas a gente vai ter que entender de hormônio, né? Hoje a gente pega uma cinetina, por exemplo, um zeatina, que são citocininas, né? E tem diferenças, elas são performance diferentes. Então nós temos que evoluir nisso, né? Eu acho que nós temos que evoluir nesse entendimento. É difícil sim, mas a soja também vai chegar em alto potencial, nós vamos ter que evoluir nesse tipo de conhecimento. Perfeito. E só tendo conhecimento para saber o que fazer lá na hora, né? Exatamente. Só um ponto que você falou, né, da desestruturação dessas proteínas, né, que custa muito caro. Eu fiquei imaginando como se fosse você construir uma casa de Lego. Aí a planta foi lá e construiu a célula dela, né, a casa de Lego. Aí a espécie reativa veio aqui, pisou em cima e destruiu todos os Legos. Perdeu a proteína ali? Não, mas ela vai ter que montar tudo de novo. Exato. E vai gastar tempo e vai gastar energia para conseguir montar uma célula de novo. Então gasta-se muito com isso. Eu acho que nem porcentagem nós não sabemos direito, depende muito do ambiente, mas é muita produtividade que nós perdemos. Tem um dado que mas eu não lembro do livro, mas foi numa aula, não lembro, mas na média é em torno de 20 vezes mais o custo energético para produzir uma proteína do que uma glicose. Perfeito. Exemplo. E aí, Leandro, o último ponto aqui que eu acho que é interessante para nós evitar, né? E eu acho que é o principal de todos, é essa relação radicular, né? Raiz. Então, quanto mais raiz, mais profundidade, buscar essa água fria lá embaixo e abrir o estômago. Então, toda vez que a planta tem água e tem estômago aberto, ela está fria. Então, ela pode receber produto, ela pode receber nutriente. É quase impossível de dar uma fito numa planta dessa. Então, acho que nós poderíamos fazer essa relação, igual você estava falando da glicina betaína, da prolina, na relação de sistema radicular para buscar essa água e o estômago aberto para transpirar essa planta, né? E aí, hidratar. Hidratar. Matheus, assim, é incrível até, né? Mas é meio simples demais até a gente falar isso, mas a raiz é a solução, cara. Para tudo, não tem... Assim, não que a gente não consiga potencializar um sistema radicular bom. A gente potencializa ele. É como se fosse turbinar um motor. Você tem um baita motor, mas tu turbinou, daí tu turbina com micronutriente, com glicina betaína, com prolina, extrato de alga, tudo mais. Mas sistema radicular é o segredo de tudo. Né? Por quê? É justamente o que tu falou. Porque, na verdade, no final das contas, o que acontece? Para degradar isso gera... liberação de energia, aumenta a temperatura, papapá e tudo aquela história, né? Então, quando a gente tem água, né, a planta tem água para absorver, primeiro que ela hidrata mais, né? Entende? Então, a probabilidade é mais, e também, então, abre estômago, né? Toda essa maquinaria funciona melhor.
seria meio que um basicão, né? Tipo assim, mas é simples assim? É simples assim, né? Só que a gente sabe de tudo o que a gente precisa para ter um sistema radicular de verdade, né? Numa soja, num milho, numa frutífera, né? Daí toda aquela história de química, física, biologia, que na verdade tudo se interliga, né? Mas então, às vezes a gente falar assim, de usar um adjuvante bom, de a gente utilizar uma fonte boa, é meio que um apaga-fogo, né? Tipo, é uma coisa assim que aquilo lá vamos falar assim, justamente rápido ali, você pode diminuir o teu problema. Mas se tu fizer uma base bem feita, né, dificilmente até você vai ter que utilizar desse tipo de coisa. Tu pode até usar um cloreto lá, né, do lugar de um EDTA, no caso, só cobre, é um pouquinho diferente que a gente fala, né, de forma geral. Mas se tu fizer bem direitinho mesmo, regular pH de calda, ter sistema radicular, planta hidratada, pode usar um cloreto de cobre que não vai te dar fito, né? A gente sabe que não tem problema. Mas, na média, a gente tá falando de média. Então, todo mundo, sei lá quantos milhões de agricultores tem no Brasil, de forma geral, desde uma cebola, uma cenoura, qualquer coisa é assim, né? Então, acho que, né, como tu falou, a raiz aí ela é importantíssima nesse sentido para absorver água. Show de bola. Eu acho que nós passou por todos os pontos aqui. Eu queria, antes talvez de nós fazer o encerramento, tentar buscar aí um momento de desaprender. Que é o momento de desaprender, né? É o que a gente desaprendeu, ou seja, nós tínhamos um conceito formado, a gente desaprendeu aquele conceito para aprender um conceito novo, com muito mais potencial, com muito mais qualidade, que nos traz muito mais resultado. Então, pensando aí nos últimos dias, tanto na parte profissional, técnica, emocional, algum desaprender para aprender? Ô, Matheus, eu vou falar um agora que não tem nada a ver com técnica, né? E eu acho que até dá para linkar com espécie radioativa de oxigênio, não sei. Mas eu, nos últimos meses, né, vamos pensar em função de tudo que tem acontecido com a gente, com a Raiz da Solução, eu sempre falei fui um cara que eu sempre nunca dei importância, eu falei que nunca uma psicóloga ia me tirar dinheiro da carteira, né? Vamos falar assim, essa parte mais, eu não sei se é emocional que a gente fala, né? E a vida me provou, né, que realmente eu estava errado. Eu acho que foi o maior desaprender que eu tive na minha vida, nos últimos tempos, pelo menos foi, né, que acho que dá para fazer uma analogia assim, que acho que até tá me ajudando a não fazer tanta espécie reativa de oxigênio, né? Vamos pensar assim, hoje eu sou, né, talvez seja um dos dinheiros mais bem investidos que eu tenho feito na minha vida, porque está evitando que eu faça bobagem, né? Ou vamos falar assim, não que a gente não vá fazer, mas está diminuindo. Então, acho que até eu consigo linkar um pouquinho, né, com as espécies de ativo de oxigênio, que são coisas ruins. Espécies de ativo de oxigênio são coisas ruins, né? Então, eu acho que para mim, então, acho que nesse ano, eu vou falar do ano de 2024, tem alguns meses ainda pela frente, talvez a gente desaprenda algumas coisas, mas para mim, acho que o maior desaprender, né, foi nesse sentido que eu realmente... eu larguei talvez eu esteja largando da niveladora formando a braquiária, ou eu aprendi que sim, a gente precisa de ajuda, né? Às vezes tem gente que não precisa tanto, né? Depende do que tá vivendo e tal, tá tudo certo, né? Mas no meu caso particular, com certeza para mim tá fazendo toda a diferença. Então para mim foi o maior desaprender que eu tive nos últimos tempos, foi entender que sim, a gente precisa de ajuda psicológica, né? Não é que o cara é louco, não tem nada a ver com isso, né? A gente só precisa às vezes pessoas para que a gente enxergue diferente uma coisa. E a mudança, às vezes ela é lenta, às vezes ela é mais rápida, mas essa ajuda profissional, né, Matheus, de forma geral até, vamos pensar, eu tô falando desse caso. Então, Matheus, para mim, né, talvez tenha sido hoje o meu maior desaprender, né, justamente trabalhar a parte psicológica hoje, para mim, acho que vai salvar minha vida aí. Show. Eu acho que essa questão de buscar um profissional, o profissional é para todas as áreas, né? Se nós não é excelente naquilo, então, você, produtor que não é excelente em plantio, vai lá estudar com o Paulo Arbex, né? Então, vai atrás de conhecimento, vai atrás de profissionais de cada área para você chegar no máximo potencial de cada área. E, Matheus, só para complementar, para te ver algumas coisas a gente linka, né? Eu queria mandar um abraço aqui para a Tati, lá de Caxias do Sul, né? A Andreola, que ela que é a minha psicóloga. A minha também. E a tua também, e de muitos outros da Raiz da Solução, né? Mas eu digo assim, ó, e como que o network funciona? Porque ela chegou até mim por causa acho que foi lá do Vanassi.
aí veio até você, que veio até mim, né? Então, como é que aconteceu isso aí, né? Foi, de novo, networking, né? Então... vamos falar assim, e pessoas boas querendo que a gente melhora, né? O Vanassi me indicou, falou, acho que vai fazer bem pra você. Aí eu fiz, eu falei, Leandro, acho que vai fazer bem pra você. Exato. Então, acho que faz parte aí de a gente ter pessoas boas pra estar nos ajudando. O meu desaprender, Leandro, vem um pouco também nesse sentido e vem numa coisa que eu tô tentando mudar também mentalidade, né? Que é a gente, igual a planta tem que ter raiz, tem que ter estômago aberto, tem que estar preparada para passar os estresses, a gente também tem que estar, né? Então, como que a gente está preparado, vamos lá, fisicamente, emocionalmente, financeiramente para passar por momentos ruins daqui a um tempo, né? Porque se constrói o fundo do posto agora, na hora que não tá ruim, né? Então... como que a gente vai melhorar a alimentação, atividade física para, se aparecer um probleminha, nós suportar aquilo. Um exemplo foi o João. O João passou um aperto muito grande que, se ele não tivesse preparado fisicamente, provavelmente ele tinha morrido. Então, eu acho que se acontecer com nós dois, não, acho que nós vai, né? Mas Deus me livre, né? Mas assim, a gente se preparar para passar pelos momentos ruins. Porque a vida e a planta e qualquer coisa vai ter seus altos e baixos. Então, no momento ruim, é a hora de construir. Não é na hora ruim que você vai construir, né? É uma boa, Matheus. É até preparar. Prepara a planta, prepara a gente, né? Exatamente. O máximo possível, que 100% a gente nunca vai estar, mas sensacional. Show de bola. Pessoal, Leandro, mais alguma coisa sobre fitotoxidez? Eu acho que passamos todos os pontos. Eu acho que um resumão, né, Matheus? Eu acho que assim, então, um plano de ação para o agricultor, né? Para ele chegar agora, então, falando de fitotoxidez puramente pura, né? Até foi redundante agora, né? Mas vamos lá. Pensa no que está fazendo, pensa no produto, pensa como está a planta, olha para a planta, né? E às vezes você tem que aplicar, né? Será que realmente é ter que aplicar, tem que entrar meio-dia? Será que não vale a pena comprar mais um trator, mais um pulverizador? Né? Será que não vale a pena ter um avião, um drone, sei lá? Prepara melhor para você poder separar as aplicações de um fungicida, um herbicida, de uns micronutrientes. Quanto dinheiro vale isso? Né? Porque fitotoxidez, de novo, tira muito dinheiro. E se nós perder 2, 3 sacos, que a gente perde, na média do Brasil, com certeza a gente perde, paga tudo isso. Né? E daí outra coisa é investir em conhecimento, daí, né, Matheus? Porque a gente evita fitotoxidez com conhecimento. Né? Como a gente até deixou os desaprender aí. Eu acho que, assim, entenda de fonte, entenda do estado nutricional da planta, o estado hídrico da planta, os teus maquinários, como é que o dosador faz isso lá na hora, dê importância pro teu dosador, porque às vezes você não tá lá, ele que tá fazendo. Então aquela história de processos, como o Mauro ensina a gente, né? Eu acho que fica esse resumão aí que, gente, se fizer tudo isso que a gente falou, não acontece fitotoxidez com produto nenhum. Não tem aquela história que um triazol é mais quente, é mais frio, não sei mais o que, cara. Né? Não acontece isso. Acho que fica, para mim, esse resumão para o agricultor ter, o que eu vou fazer? Faça isso que a gente falou. Hidrate uma planta, raiz, mistura de tanque, faça o processo correto, pense, né, no que está fazendo, e para poder ser criativo, né, Matheus, tem que ter conhecimento. Perfeito, excelente esse resumo. Acho que não tem nada a acrescentar aí, foi muito bom mesmo. Então, pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, Leandro Solo Fértil, A Raiz da Solução, Matheus Barbaço e João Vitor Agro. Esse episódio, se você gostou, se te adicionou conhecimento e vai te ajudar aí na próxima safra, compartilhe, manda pro vizinho, pro pai, pro filho, bota nos grupos do WhatsApp. Manda nos grupos do WhatsApp. Gente, assim, Matheus, eu até falei assim, a gente nunca pede nada. Exatamente. Né? E assim, a gente tá aqui de coração mesmo, a gente gosta de compartilhar. Então eu vou fazer um pedido hoje para todo mundo que assistiu, que tá assistindo. Cara, mande para pelo menos um grupo, mande para uma pessoa. Ou coloca um comentário aqui de um aprendizado ou do que nós pode melhorar aqui também. Porque nós queremos o bem de todo mundo, né? Aquela história, relação golfinho, né? Quando todo mundo ganha, né? E talvez essa ajuda aí que a gente precisa é o quê? Nossa ajuda aqui é chegar a mais gente. Nós só queremos chegar em mais pessoas que escutem o que a gente está falando, concorde ou discorde, tá tudo certo. Mas então nos ajude a aumentar essa integração, né, Matheus? Que é simplesmente dar um cliquezinho aí e botar para compartilhar, seja com... E hoje é fácil, né, Matheus? Muito fácil. Você só clica ali, vai pro WhatsApp. Não gasta nada. Nada, cara. É 10 segundos. 10 segundos talvez você faça o bem, né, para alguma pessoa ou várias pessoas, né? Ou pelo menos gere a discussão, que é na discussão que a gente cresce. Perfeito, então. Então, depois de aprender bastante sobre fito, nós temos que evitar essa fito, né? Então, e se evita fito estando no campo, na prática, né? Então, Leandrão, bora pra lida!